a segunda vinda de Cristo. Todos nós que somos salvos apreciamos mais do que podemos expressar a primeira vinda de Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo deixa bem claro o propósito da sua primeira vinda. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ou, na linguagem de Hebreus capítulo 9, versículo 26, agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A Bíblia destaca que o seu propósito em vir pela segunda vez vai ser muito diferente, como lemos em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o esperam para a salvação. A frase sem pecado indica que nesta segunda vinda ele não vem para tratar do assunto do pecado. O valor da obra consumada sobre a cruz permanece para sempre e nunca será repetida. A segunda vinda de Cristo vai acontecer em duas etapas distintas. A primeira etapa é a sua vinda para os ares a fim de arrebatar os salvos e assim cumprir a sua promessa de João capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós falamos do arrebatamento, mas na realidade é somente o verbo que ocorre nas Escrituras em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra significa pegar ou agarrar com violência e traz a ideia de força exercida subitamente. Assim, destacando o caráter repentino deste acontecimento. A segunda etapa da segunda vinda é a sua vinda para a terra para estabelecer o seu reino milenar, como lemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Pensando no arrebatamento, um estudo do Novo Testamento revela muitas coisas. Primeiro, pode acontecer a qualquer momento. Não há nenhuma profecia a ser cumprida antes do arrebatamento. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Segundo, vai acontecer no momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Terceiro, o nosso corpo será transformado para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Quarto, no mesmo instante, a porta da salvação vai se fechar. Lucas capítulo 13, versículo 25. E o Espírito Santo na igreja será retirada. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Sexto, os não salvos ficarão para trás para enfrentar dias terríveis de sofrimento na terra. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 a 12 e Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17. Sétimo, o destino dos que rejeitaram a salvação nesse tempo da graça ficará selado e não haverá mais oportunidade para eles obterem a salvação. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. Sem dúvida, poderíamos falar de muitos outros aspectos deste assunto, mas sem acrescentar mais nada, vamos fazer a pergunta: se é que realmente acreditamos no arrebatamento, como é que nós deveríamos viver as nossas vidas agora? Confessamos que acreditamos no fato que Cristo pode voltar a qualquer momento para nos arrebatar deste mundo, mas será que estamos vivendo à luz disso? O efeito que o arrebatamento deveria ter no nosso testemunho prático, particular. A iminência da vinda de Cristo significa que temos pouco tempo para servi-lo aqui neste mundo. Sabemos que até no céu nós vamos servir, Apocalipse capítulo 22, versículo 3, mas este serviço vai ser muito diferente do serviço que podemos prestar a Ele aqui neste mundo.
2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 11, mostra que a nossa posição no reino eterno depende do progresso espiritual que fazemos aqui no mundo. Assim temos pouco tempo para crescer no conhecimento do nosso amado Salvador. A meditação na transformação que nós vamos provar na hora da sua vinda deveria motivar um desejo forte de ficarmos cada vez mais semelhantes a Ele agora nesta vida. Em 1 João capítulo 3, versículo 2, o apóstolo João explica que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Mas no versículo seguinte ele mostra o efeito positivo que este fato deveria ter nas nossas vidas agora, e qualquer que nele tenha esta esperança. Purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Oh, que sejamos motivados a manifestar mais semelhança a Cristo nas nossas vidas diárias. É interessante notar que várias passagens falam da nossa atividade e atitude no momento da sua vinda. Primeiro, Mateus capítulo 24, versículo 46, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Segundo, 1 João capítulo 2, versículo 28, permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Terceiro, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 14, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Em cada atividade nas nossas vidas deveríamos levar em conta a possibilidade da vinda dele naquele momento. Como é que eu gostaria que ele me achasse? Será que eu estaria trabalhando animado na sua obra ou desanimado e relaxado nas suas coisas? Será que eu vou estar de bem com os meus irmãos ou causando divisões e problemas? Se ele vier na hora de uma reunião da igreja, será que eu vou estar no meu lugar entre o povo de Deus ou na minha casa sem nenhuma justificativa? Que Deus nos ajude a viver cada momento como se fosse o último momento antes da vinda de Cristo. O efeito que o arrebatamento deveria ter no nosso testemunho no Evangelho. Realmente, acreditar que a vinda do Senhor está próxima transformaria o nosso trabalho no Evangelho. Nos nossos lares, nas nossas ruas e nos nossos lugares de trabalho, há tantas pessoas que estão nos seus pecados e assim, sem a preparação necessária para a vinda de Cristo. Será que sentimos a urgência desta grande necessidade? Será que realmente acreditamos que a qualquer momento, tantas pessoas receberão a sua última oportunidade e a porta da salvação fechará? Será que nós somos pais que estão fazendo o máximo para levar os nossos filhos para ouvir o Evangelho? Vamos reconhecer que qualquer momento pode ser o último para alcançar outras pessoas com o Evangelho e redobrar os nossos esforços neste aspecto da obra de Deus. É tão fácil confessar que acreditamos no arrebatamento, mas as nossas vidas deveriam mostrar que estamos vivendo à luz deste grande acontecimento. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58.